Olá, alunos. Sou o professor João Vitor e hoje vamos conversar sobre os processos de eletrização. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Então, o primeiro conceito que é importante entendermos para entender os processos de eletrização é a noção de condutores e isolantes elétricos. Então, assim como na termodinâmica existem os condutores isolantes térmicos, aqui também existem os condutores isolantes elétricos, tá? Não com o nome de térmicos, mas como elétricos. E o curioso, que também materiais bons condutores térmicos são bons condutores elétricos, tá? E definimos os materiais que transmitem as cargas elétricas com facilidade como condutores elétricos, ou seja, eles conduzem bem a eletricidade. E essa característica está muito presente nos metais, pois nesses materiais há uma grande quantidade de elétrons livres. Então, eles são bons condutores térmicos porque as partículas estão bem juntinhas uma das outras, e além disso, são bons condutores elétricos porque há uma grande quantidade de elétrons livres nesses materiais. E nos materiais considerados como isolantes elétricos, as cargas elétricas se movem com dificuldade, tá? Então, eles não têm a mesma propriedade de fazer essa transmissão de cargas com facilidade. E é por esse motivo que a fiação elétrica é composta por fios metálicos, geralmente cobre e não de madeira, por exemplo, né? Eu até poderia ter um fio de papel, madeira, enfim, do que seja que fosse. Só que eles não iam transmitir com a mesma facilidade as cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, aqui, exemplificando os condutores elétricos e isolantes, condutores elétricos, todos os metais, ouro, latão, alumínio, ferro, cobre, o cobre é muito utilizado na fiação, tá? É o material mais utilizado para fazer fios, para conduzir eletricidade, e nós temos também os isolantes elétricos, como aqui essa fita adesiva, borracha, o isopor, alguns tipos de plástico. Então, eles isolam a eletricidade, eles não deixam com que as cargas elétricas se movam com facilidade. Então, vamos ver um pouquinho sobre os processos de eletrização. Quando a gente começa a estudar eletricidade, a partir da eletrostática, estudamos as cargas elétricas em repouso. Então, essa parte da eletricidade ou do eletromagnetismo, chamada eletrostática, estuda as cargas elétricas em repouso. Mas nem sempre elas vão estar em repouso. Às vezes, elas estão sendo transferidas de algum local ao outro. Mas só que a gente estuda justamente isso. Quais são as condições que as cargas têm que sofrer, passar, para que elas fiquem em repouso, tá? Olha, o estado final delas é em repouso na parte da eletrostática. E a gente vai ver que, né, lembrando que corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de prótons que elétrons. Então, se um corpo apresenta mais prótons que elétrons, ele está carregado positivamente. Caso ele apresenta mais elétrons do que prótons, ele está carregado negativamente, tá? Mas todo corpo, todo átomo tem prótons e elétrons. Tá? Algumas raras exceções, aí, por exemplo, o hidrogênio, que pode perder o seu elétron. Mas, para os nossos estudos aqui, todo o corpo tem prótons e elétrons. E a diferença, se ele está carregado positivamente ou negativamente, vai estar na diferença entre prótons e elétrons. E basicamente há três formas de um corpo perder ou receber elétrons, como veremos a seguir. E aqui é muito importante, gente, não são os prótons dos átomos que saem ou são recebidos nesses processos aqui. Não, são os elétrons que estão mais na parte exterior dos átomos, é eles que fazem as trocas de um corpo para outro e que tornam possível a eletrização, tá? Nos materiais isolantes, as cargas têm dificuldade para se locomover, lembre-se disso, e o excesso de carga concentra-se em um local único. Tá? Então, se eu pegar um material isolante, como por exemplo lã, que é um bom isolante elétrico, e eletrizar, as cargas não vão se distribuir ao longo da blusa, ao longo do material, elas vão ficar acumuladas em um único ponto, diferentemente dos condutores, onde as cargas são distribuídas por toda a extensão, tá? E ficam na superfície, no caso dos condutores. Então, um breve histórico, vamos ver o primeiro tipo de eletrização, por atrito. Aqui à direita a gente vê a imagem do âmbar, que é uma resina fóssil obtida a partir de vegetais, tá? Ela foi estudada pela primeira vez por Tales de Mileto por volta de 600 anos antes de Cristo.
ele viu que o âmbar, quando ele é esfregado com a lã, atraía pequenos objetos. É isso que a gente vai ver como a primeira forma de eletrização. Tá? Então, os estudos foram se desenvolvendo e, principalmente ali no século XVI, XVII, foi estabelecido melhor como é que funcionam essas trocas de cargas elétricas. Então, quando atritamos dois materiais diferentes, um com o outro, ao final do processo, um ficará com excesso de elétrons e com carga negativa e outro ficará com falta de elétrons, tá? Carga positiva. Lembrando que são os elétrons que saem ou são recebidos. E eles ocorrem majoritariamente em isolantes elétricos, tá? Então, para que exista esse excesso ou a falta, na eletrização por atrito, aqui são estudados majoritariamente os isolantes elétricos, porque os condutores não têm essa propriedade de acumular carga elétrica. Tá? Geralmente eles fazem a transferência de carga. Se você pegar dois corpos neutros e atritar eles, eles não vão um ficar positivo, outro ficar negativo, não. Se for condutores. Mas se for isolante, sim. Tá? E como que funciona a eletrização por atrito? Como o próprio nome diz. Se eu tenho dois materiais diferentes, por exemplo, um pente de cabelo e o meu cabelo, se eu ficar passando, isso aí é uma eletrização por atrito, como o próprio nome já diz. E eles seguem essa série aqui, ó, a série triboelétrica. Como nós veremos, existe uma tabela que tem a função de indicar qual material fica positivo e qual fica negativo após o atrito. A chamada série triboelétrica é a tabela que indica a tendência de diversos materiais de doar ou receber elétrons. Como vocês podem ver aqui. Então, eu tenho uma sequência de materiais, pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, enfim, que são dispostos de cima para baixo. Essa flechinha aqui, apontando para cima, tem o sinal de mais. E quanto mais para baixo, o sinal de menos. E o que diz a minha série triboelétrica? Olha só, quando eu pego dois materiais, atrito eles, quem tiver na parte mais superior da lista, significa que perdeu elétrons. E quem estiver na parte inferior da lista, ganhou elétrons. Então, a parte superior, o corpo tem carga positiva, por quê? Após o atrito, ele perde elétrons, por isso ele fica carregado positivamente. Do outro lado, quanto mais embaixo ele está, ele vai receber elétrons, ou seja, vai ficar com a carga negativa. Então, quanto maior a diferença entre a posição dos materiais, maior será a carga elétrica estática envolvida. Como vemos nesse exemplo. Então, considere que uma pessoa esfregou um pente de madeira em seu cabelo, né? Um exemplo que eu tinha falado para vocês. Após repetidas fricções, qual dos dois, cabelo ou pente, ficará com carga elétrica positiva? E qual ficará com carga elétrica negativa? Então, vemos aqui, ó, o cabelo humano está nessa posição e mais acima que a madeira. Isso significa que se a pessoa atritar o pente de madeira no cabelo dela, o cabelo vai ficar com uma carga positiva porque ele vai ceder elétrons para a madeira, que vai ficar com carga negativa e com excesso de elétrons, tá? Então, é justamente o que está escrito aqui. Como o cabelo está acima do que a madeira na série triboelétrica, após o atrito, o cabelo perde elétrons para o pente de madeira. Então, o cabelo fica eletrizado positivamente e a madeira eletrizada negativamente. E isso é legal, porque o cabelo está com carga positiva, o pente com carga negativa, e principalmente em dia seco, carga positiva atrai negativa. A gente vê que mesmo penteando, o cabelo fica meio arrepiado, né? Porque é a tendência do cabelo, que está com carga positiva, ser atraído pelo pente de madeira com carga negativa, tá? Então, é isso aqui a série triboelétrica. Se eu tiver qualquer dois materiais, eu posso ver aqui como que vai ser a distribuição de cargas após o processo. E agora nós temos nosso segundo meio de eletrização, que é a eletrização por contato. Então, basicamente, vejam a figura. Antes, a gente tem um corpo carregado e o outro inicialmente neutro. Durante o contato, eles trocam cargas elétricas, lembrando que agora são condutores, tá? E depois, são separados. Na hora que eles são separados, de um lado, o corpo que era positivo continua positivo, mas ele cedeu algumas cargas positivas ao outro corpo, que ficou positivo também. Por que eu fiz assim, simbolizando entre aspas? Porque, na verdade, carga positiva significa falta de elétrons, né? Então, no fundo, o que ocorreu foi que os elétrons daqui foram transferidos para o outro corpo.
Mas vamos ver com calma isso aqui. Então, a eletrização por contato ocorre quando há transferência de carga entre dois corpos condutores, tá? Então, para acontecer essa transferência, lembre-se que aqui não é mais arrancar ou doar, aqui é transferência mesmo, as cargas vão se movimentar. Por isso que ela ocorre nos condutores. Não ocorre quando dois corpos neutros entram em contato, por quê? Bom, se é o excesso de carga que é transferido ou recebido, e os dois corpos são neutros, logo, se eles estão em contato, não vai transferir nenhuma carga, né? Então não acontece. Diferentemente da eletrização por atrito que eu falei para vocês. Os corpos podem estar neutros e como eles vão ser arrancados ou recebidos, aí sim, os dois podem estar neutros para que ocorram. Mas aqui não. Aqui precisa pelo menos um estar carregado, tá? E o excesso de cargas de um corpo é transferido para outro, até que eles se equilibram. E aqui, em todos os casos, tá? Aqui vamos fazer distinção entre duas situações. Em todos os casos, a carga final total é igual à carga inicial total. Esse é o princípio de conservação das cargas elétricas. Só que, se os corpos forem iguais, a gente ainda pode concluir mais uma coisa. A carga final para cada um é igual, como vamos ver nos exemplos. Então, o exemplo 2, a gente tem uma esfera metálica, inicialmente com carga de 5 microcoulomb, tá? Então, essa esfera maior aqui tem uma carga de 5 microcoulomb. Ela entra em contato com outra esfera inicialmente neutra. Aqui eu não coloco o sinal de mais porque ela é neutra, tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. E após o contato, a primeira esfera, aqui ó, durante o contato, e após o contato, a primeira esfera apresenta carga elétrica de 3 microcoulomb. Sabendo disso, qual a carga elétrica final da outra esfera? Bom, para a gente saber disso, precisamos ver a carga elétrica total inicial e a carga elétrica total final. Inicial, a primeira tinha 5 e a segunda 0, né? Não estava nem positiva e nem negativa. Então, a carga elétrica no início total é 5 microcoulomb. No final, eu preciso continuar com o total de 5 microcoulomb, é a conservação de carga. E como eu sei que a primeira no final ficou com 3 microcoulomb, significa que a segunda ficou com 2 microcoulomb. Por quê? 3 e 2. Porque, ao total, elas ficam com 5 microcoulomb e existe o princípio da conservação da carga elétrica. Mas aí vocês podem perguntar, professor, mas não deveria ficar 2,5 para cada um, que é exatamente a metade? Não. Não porque as cargas não são idênticas. Porém, veja no exemplo 3. Se eu tenho duas cargas idênticas, aí sim, aí a carga final é exatamente igual para as duas. Vamos ver aqui. Então, a gente agora tem duas esferas idênticas de alumínio. Elas estão eletrizadas com cargas de menos 3 nanocoulomb e 7 nanocoulomb. Feito o contato entre elas, qual foi a carga elétrica resultante em cada uma delas? Tá? Então, toda vez que a gente está estudando contato, né, processo de eletrização por contato, precisamos usar a conservação de carga elétrica. Então, a carga elétrica total inicial é QI igual a Q1 mais Q2, que é menos 3 mais 7, tá? Que vai dar 4 nanocoulombs. Então, como a carga elétrica total final deve ser conservada, concluímos que a carga final total também tem que ser 4 nanocoulombs. Então, o que acontece? A primeira estava menos 3 e a segunda 7. Se eu somar as duas, ó, cuidado que uma menos e outra mais. Então, se eu somar as duas, vai ficar 7 menos 3, né? Ou menos 3 mais 7, que vai ser igual a 4. Ora, no final sobrou 4 nanocoulombs. E como as cargas são iguais, essas cargas, como as esferas são iguais, a carga elétrica vai ser distribuída igualmente. Então, no final, eu tenho 4 nanocoulombs. Se eu dividir por 2, eu tenho 2 nanocoulombs. Ou seja, cada esfera ficou com carga de 2 nanocoulombs. E aqui, para a gente lembrar, nano é o prefixo representando 10 a menos 9. Tá? Então, 2 nanocoulombs é 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Tá ok? Ok, e agora, por último, veremos a eletrização por indução. É o fenômeno de separação de cargas elétricas de sinais contrários em um mesmo corpo. Ela ocorre majoritariamente em condutores. Como veremos a seguir, ela segue uma sequência de passos e no final os corpos envolvidos, indutor e induzido, apresentam cargas elétricas de sinais opostos. Tá? Então aqui também ocorrem condutores, ela segue uma sequência de passos, como eu vou explicar para vocês.
Ok, então, podemos pensar que temos dois corpos inicialmente, o indutor e o induzido. O indutor é aquele que vai induzir uma carga elétrica no induzido. Tá? Então, ele tem uma carga inicial, aqui positiva. Se fosse carregado negativo, o processo seria exatamente o mesmo, a mesma ideia. Tá? E no segundo passo, o que acontece? Ele se aproxima. Na hora que ele se aproxima, o corpo A, que está inicialmente neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, veja que os elétrons do corpo A são atraídos pela esfera B, que está carregada positivamente. E, consequentemente, essa região da esquerda fica com uma falta de elétrons, por isso fica a carga positiva aqui. Tá? Então, essa é a configuração do corpo A. Percebam que o corpo A continua com a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aí, o que acontece? É conectado um fio à Terra da esfera A. Tá? E por que é conectado assim? A esfera a gente pode pensar como uma fonte inesgotável de cargas. Tá? Então, qualquer coisa aterrada à Terra está fazendo aterramento. O excesso e a falta de cargas elétricas são levadas ou deixadas pela esfera A. Tá? Então, o que acontece? Como a esfera vai ser conectada à Terra, veja que o fio vai fazer com que as cargas elétricas positivas estejam próximas à Terra. Consequentemente, a Terra vai enviar elétrons na tentativa de neutralizar a carga elétrica dessa região aqui. Então, envia elétrons para que essa esfera aqui ela tente neutralizar. Só que o que acontece? Ela já tinha a mesma quantidade de elétrons e prótons, e como a Terra vai enviar mais elétrons ainda, ela fica com excesso de elétrons. E é esse o quarto passo. Depois que ela recebe esse excesso de elétrons, corta-se o fio entre o induzido e a Terra. E aí o induzido fica com excesso de elétrons e cargas negativas. Tá? Então, depois, só então afasta-se o indutor. Por quê? Bom, o indutor só serviu para que a Terra conseguisse enviar os elétrons para a esfera A, mas em nenhum momento existiu contato ali. Tá? E depois que corta o fio, a esfera A fica com excesso de elétrons e afasta o indutor. Pronto, a esfera A está carregada. Professor, mas e o que acontece se fosse o contrário, o B fosse negativo? Bom, se o B fosse negativo, a ideia seria a mesma, só que aqui no lado esquerdo ficaria um excesso de cargas negativas. E esse excesso de cargas negativas, em vez de a Terra enviar cargas negativas, não. A esfera ia enviar cargas negativas de volta para a Terra e ela ia terminar carregada positivamente, tá? Então, é só pensar com calma, usando esses mesmos passos, que dá para concluir qual seria o outro caso, né? De um indutor ter carga elétrica negativa. E por fim, para terminar, eu quero trazer algumas aplicações de tudo isso que a gente está estudando, né? Porque por enquanto estudamos só esferas, algo mais assim, sem tanta conexão com o nosso dia a dia. Mas vamos ver onde isso aparece. Então, quando usamos calçados com sola de borracha, seja chinelo, qualquer calçado, enfim, blusa de lã e tecidos sintéticos, e atritamos ele ao longo do dia, enfim, todo dia a gente caminha, passa a blusa em um lugar, vai atritando, até mesmo o ar serve para fazer essa eletrização, os corpos ficam eletricamente carregados. Então, aqui acontece eletrização por atrito. E se a gente encostar em alguma superfície metálica, aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas a gente pode pensar numa maçaneta, como a gente está com excesso de elétrons no corpo, na roupa, enfim, né, a pele é isolante, o lã é isolante, ela mantém esse excesso de elétrons, há um descarregamento da energia acumulada. Tá? Então, se eu pensar como isso aqui é um suporte, né? Mas se eu pensasse como uma maçaneta e num dia que eu tivesse um dia seco, com bastante eletricidade estática acumulada, e aproximasse minha mão da maçaneta e encostasse, o excesso de carga elétrica acumulada na minha mão ia ser transferida para a maçaneta, que é um condutor, tá? Então ela recebe esse excesso de carga elétrica. Por isso que nós temos a sensação de choque, tá? Claro que não é algo muito perigoso para o que vivemos, porque essa eletricidade é comum, né? Vivemos todo dia. Agora, mexendo em fios de alta tensão e outras coisas, aí sim, aí é perigo. Mas essa eletricidade acumulada normalmente não há problema, tá? E
Aqui, por fim, o efeito é maior em dias secos, pois a umidade do ar serve para descarregamento das cargas elétricas. Então, em dia seco, a umidade do ar ela não tem tanto e ela não é suficiente para fazer o descarregamento, por isso que a gente descarrega através do contato com com as maçanetas, enfim, com as partes metálicas. Tá? Aqui eu coloquei eletrização por indução e contato, mas ocorre principalmente por contato, tá? Quando é liberada essas cargas elétricas. Aqui tem um exemplo, né, de como isso funciona, disponível no site de simulação, que é o FET, tem muitas simulações legais para ver sobre o assunto. E tem um exemplo do John Travoltage, né, que brinca, dá para você clicar aqui para que ele eletrize, receba bastante elétrons através da eletrização por atrito, com a sola do sapato dele e o tapete, e ele pode liberar esse excesso de cargas ao entrar em contato com a maçaneta da porta. É bem interessante, depois entrem no site para ver como funciona. Então aqui, eu vou deixar um tempinho para vocês lerem, tá, as explicações dos processos do raio, enquanto eu vou colocando meu computador para carregar, e em seguida a gente vai falar sobre como funciona um raio. Só um instante. Muito bem. Então, o que acontece no interior das nuvens? O movimento intenso de massas de ar gera atrito entre moléculas de água e gelo, tá? E quando a gente vê o atrito, opa, forma de eletrização, ganho e perda de carga elétrica. Então, dentro da nuvem vai ter cargas elétricas separadas, de modo que a base da nuvem e o topo vão possuir cargas elétricas e sinais opostos, tá? A base das nuvens, geralmente com excesso de cargas negativas, induz cargas elétricas positivas na superfície da Terra e nos telhados de construções. Então vamos ver aqui nessa imagem. Através do atrito entre as partículas de gelo, enfim, os constituintes da nuvem, ela acaba se eletrizando. E a parte de baixo aqui fica com carga negativa. O que acontece aqui? A carga negativa das nuvens induz, tá? Lembre-se que indução não tem contato. Ela induz uma carga positiva do solo e principalmente do telhado das construções. Aqui, por exemplo, de um para-raio de uma casa, tá? Então, ela vai induzir a carga positiva ali. E, em seguida, veja, quando o campo elétrico torna-se intenso, o ar deixa de ser isolante, porque o ar é um bom isolante elétrico, e passa a conduzir eletricidade. Aí que surgem os raios. Então, depois que o campo elétrico, ou seja, tem muita carga armazenada nas nuvens, esse excesso, o ar passa a conduzir eletricidade, e esse excesso de cargas é conduzido até o topo do para-raio, tá? Então, é assim que funciona o para-raio. Esse para-raio tem a função de conduzir a eletricidade proveniente de um raio de volta ao solo e não ocasionar danos nas estruturas, tá? Mas veja que interessante. Aqui a gente tem os 3 processos de eletrização envolvidos. Então, dentro das nuvens, acontece a eletrização por atrito. Depois, ela induz, né, eletrização por indução, induz cargas positivas no solo. E depois, o ar, ele conduz, eletrização por contato. Ele conduz o raio até chegar nos para-raios. Tá aí, de novo, por contato, esse excesso de cargas elétricas é transferido para o solo. Então, é bem interessante, e aqui só um comentário, o deslocamento do ar causado pelo aquecimento gera uma onda sonora que conhecemos como trovão, tá? Então, a luz, o excesso de energia liberado, a gente vê em formato de raio, e como o aquecimento é muito grande, a milhares de graus Celsius, gera uma onda sonora que conhecemos como trovão, tá? Então, é bem interessante essa imagem aqui. E para terminar a aula, vejamos um resumo. Aqui do atrito, os materiais isolantes, ao serem atritados, ficam com excesso ou falta de elétrons, tá? Então, lembrando lá da tabelinha da série triboelétrica, a gente consegue ver qual que vai ter excesso e qual que vai ter falta de elétrons, qual que vai ficar carregado positivamente e qual que vai ficar carregado negativamente. Eletrização por condução. Os materiais condutores carregados, ao entrarem em contato, redistribuem as cargas elétricas entre si.
e a carga elétrica total inicial é igual à final. Tá? Então, assim que a gente resolve os problemas, pelo princípio da conservação das cargas. Aqui faltou um C, eu já coloco. E na indução não há um contato entre o indutor e induzido. Geralmente, ambos são condutores elétricos, tá? Para que, geralmente, praticamente, quase sempre, só se a carga elétrica for muito alta, que daí acaba mudando isso aí, tá? Mas nos casos que a gente vê aqui, são condutores elétricos. Então, o excesso de carga é um corpo eletrizado é aproximado perto de um outro neutro. Dentro do corpo neutro, é redistribuída essas cargas elétricas e depois faz o contato com a terra do corpo neutro, que é o induzido, né? Aí, ou ele vai ele vai receber cargas elétricas ou ele vai enviar cargas elétricas para a Terra, tá? Aí depende do sinal da carga elétrica do corpo indutor. E por fim, corta-se o fio que faz a ligação entre o corpo induzido e a Terra e se afasta o indutor. E aí qual que vai ser o resultado? A gente vai ter que o corpo que estava inicialmente neutro vai estar carregado eletricamente. Então esses são os 3 processos de eletrização. Qualquer dúvida, podem me perguntar.